Atos 3, 19. Quem foi encontrando, diga amém. Atos 3, 19. Logo depois aí dos 4 evangelhos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Em Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Glória a Deus. Será que foi a bateria? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Podei-vos sentar, amados. A passagem começa dizendo o que, igreja? O que é que está escrito aí? Qual é a primeira palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Está escrito assim aí? Glória a Deus. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quem deseja por tempos de refrigério? E que envie Ele o Cristo, de que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Quem é que pode afirmar que está convertido? Quem é que pode afirmar que verdadeiramente se arrependeu de seus maus caminhos? Quem é que pode verdadeiramente dizer isso? Né? Quem é que pode verdadeiramente dizer que eu estou convertido? É muito difícil nós dizermos que estamos convertidos, e muito difícil, igreja, por causa da natureza do nosso coração enganoso, da nossa carne pecaminosa, é muito difícil nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Só existe um meio pelo qual nós conseguimos alcançar esse arrependimento. É por meio da graça de Deus. Quem tem buscado a graça de Deus aqui? Amém? É necessário que venhamos nos arrependermos e nos convertermos para que os nossos pecados sejam cancelados, a fim de que da presença do Senhor nos venham tempos de refrigério. É necessário passarmos por esse processo de arrependimento e de conversão. O que é o arrependimento? O arrependimento é o que? É chorar? O arrependimento é lamentar? O que é o arrependimento? O arrependimento, ele é uma decisão. É uma decisão. É o primeiro passo que tomamos na nossa conversão. É nos decidir a abandonar os desejos da carne e buscarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer buscar aqui a vontade de Deus? E aí, nesse caminho a qual nós percorremos, a carreira que nos está proposta é que gradativamente vamos sendo convertidos de um antigo homem, de uma antiga mulher de natureza caída, para uma nova criatura, uma criatura que está em Cristo, onde as coisas velhas se passaram e eis que se fizeram tudo novo. Quem quer provar isso aqui?
Quem quer esse caminho? Jesus fala que larga é a porta e espaçoso é o caminho da condenação. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho da salvação. Passai-vos, pois, por esta porta e percorrei este caminho. A porta estreita que se tem que passar, igreja, é o ato de se humilhar, é o ato de se arrepender. E o caminho apertado é ter uma vida com Cristo, uma vida espiritual reconciliada com Deus por meio do sangue do Cordeiro. Mas a palavra diz que a porta é o quê? É estreita. Logo, não é fácil passar por ela. Se humilhar a nós mesmos, a qual Jesus diz: quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O que é negar a si mesmo, se não abandonar os seus orgulhos, a sua vaidade? E seguir após Ele. Percorrer esse caminho da graça. Percorrer o caminho da graça, que não é fácil, igreja. Percorrer o caminho da graça é ser imitador de Cristo. É dar outra face quando te ofendem. É perdoar 70 vezes 7. É não julgar para não sermos julgados. Porque pela nossa boca seremos julgados e pela nossa própria boca seremos condenados. É não olhar o cisco no olho do outro enquanto há uma trave no nosso. É intercedermos uns pelos outros, servirmos uns aos outros. É não ninguém achar que é melhor do que o outro, mas pelo contrário, sempre achar o outro maior do que você mesmo. O apóstolo Paulo dizia que ele era o menor dos santos e o maior de todos os pecadores. Mas de fato a gente pode dizer que o apóstolo Paulo foi o maior dos pecadores, sendo ele o maior evangelista de todos os tempos. Mas Paulo afirmava isto para que a sua vaidade não viesse se sobressair na sua vida. Era o exercício de humildade, estar constantemente lembrando da nossa natureza pecaminosa, para que a nossa carne não venha dar ocasião ao pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Pastor, eu já abandonei a bebida, eu já abandonei as drogas, eu já abandonei a prostituição. Mas ninguém aqui é perfeito, igreja. Todos os dias podemos nos converter um pouquinho mais. Quem crê assim? Todos os dias podemos melhorar um pouquinho mais. Todos os dias podemos permitir que o Senhor dê uma polida melhor na nossa vida, para que cada vez mais nós venhamos refletir a sua imagem em nós. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, fala do primeiro pecado do homem, o pecado de Adão e Eva. Não foi o primeiro pecado da criação. O primeiro pecado da criação foi o de Satanás. A palavra diz que ele peca desde o princípio. Mas o pecado que havia no coração de Satanás, ele conseguiu incutir no coração de Eva primeiro e consequentemente no coração de Adão. A palavra também nos diz no livro de Isaías que o Satanás, ele queria ser semelhante a Deus, queria se colocar acima das mais altas nuvens, acima dos anjos do Senhor, elevar o seu trono até as extremidades da terra e ser semelhante ao Altíssimo. Porém a palavra diz que todavia ele foi precipitado ao mais profundo do abismo, a morada dos mortos. E aí esse pecado, que é a vaidade, a arrogância de querer se achar melhor do que todos os anjos e querer se achar semelhante ao Deus Altíssimo que criou todas as coisas, ele de repente ele viu, ele que era, até então ele era ali
a perfeição maior da criação de Deus. A palavra fala que ele caminhava entre pedras afogueadas, e algumas traduções falam de pedras preciosas. Enquanto ele caminhava, toda sorte de instrumento, de som de instrumento saía de seu corpo, que ele era como uma estrela da manhã, cheio da glória, e daí junto desta glória, cheio da vaidade. E de repente ele vê e contempla uma outra criação, a qual o Senhor simplesmente não usou apenas o poder da sua palavra, mas que o Senhor pegou e usou suas próprias mãos e nos moldou. E não apenas nos moldou, ele foi e com a sua própria boca nos soprou nas narinas o fôlego de vida, a sua essência. Soprou em nós. E de repente, Satanás viu, essa criação é diferente. Eu não sou mais a menina dos olhos do Senhor. Eu não sou mais a coroa da criação. Esta nova criatura que ele criou, esta sim agora é a coroa da criação. E aí, nas vaidades do seu coração, ele pegou, assumiu a forma da serpente. E lá no jardim do Éden, a qual ele era para estar guardando os portões do Éden, ele vai então, entra no Éden, assume a forma de uma serpente. E de repente, ele chega até Eva, que estava ali no jardim, junto de seu marido. Seu marido devia estar repousando, ou coletando frutas. No momento não estava na presença dela. E o Senhor havia dito que de todo o jardim eles poderiam usufruir de tudo que havia lá. Eles só não poderiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não poderiam comer deste fruto e nem mesmo olhar para ele. Era a única regra, era a única lei que existia no princípio da criação. E aí Satanás chega para Eva e diz: olha Eva, olha ali aquela fruta. E a Eva vai e olha. E aí Satanás diz: vê como ela é bela, vê como ela é bonita. E ela diz: sim, eu vejo. E aí ele diz: se tu comer desta fruta, certamente tu serás semelhante ao Altíssimo. Quem queria ser semelhante ao Altíssimo? Era ele. Eva e Adão jamais tinham pensado nisso, porque para eles era um absurdo grande demais. Essa vaidade não estava em seu coração, mas o Satanás conseguiu colocar, incutir essa vaidade no coração de Eva, porque ela deu mais ouvidos àquilo que a serpente havia dito do que aquilo que o seu marido ou o próprio Deus falava. Será que nós somos tentados no nosso dia a dia dessa forma? Será que damos mais ouvidos àquilo que de fora nos é falado ou é aquilo que a palavra nos diz? Será no momento em que Deus nos prova, o que vai falar mais alto na nossa vida é a palavra de Deus ou são as sabedorias e os conselhos do mundo? Será que somos provados da mesma forma que Eva foi? E aí Eva foi, sua vaidade acendeu no seu coração e ela comeu do fruto. E eu não vou discutir aqui qual era a natureza do fruto, se era uma pera, uma uva, uma laranja, uma maçã, né? Não vou discutir qual era a natureza deste fruto, para não deixar a mensagem mais complicada. E aí ela comeu, gostou do fruto e ofereceu o fruto para o seu marido Adão. E Adão, mesmo conhecendo qual era a vontade de Deus, porque Deus havia dito diretamente para ele que daquele fruto ele não comeria e nem mesmo olharia para ele, Adão foi e deu mais ouvido a o que Eva havia dito do que ao que Deus havia dito a ele. Foi e também comeu do fruto. E quando ele comeu do fruto, então ele percebeu, primeiramente, ele conseguia distinguir o que era bem e o mal. De repente ele conseguiu passar a ter vergonha de seu corpo, vergonha da sua nudez. De repente ele passou a se esconder da presença do Senhor, porque começou a se achar moralmente indigno de estar na presença de Deus.
E aí Deus, quando tinha o hábito de vir conversar com Adão, de repente Deus chega no jardim do Éden, busca por Adão e não encontra, e vê que Adão havia se escondido e pergunta: Adão, por que tu te escondes de mim? E Adão diz: meu Senhor, porque estou nu. E aí Deus diz: Adão, o que tu fizeste, Adão? Comeste da árvore que te ordenei para não comer. E qual é a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deu. E Deus vai e se volta para Eva e pergunta: Eva, por que tu fizeste isso, Eva? E Eva diz: foi a serpente. E aí ele chega para a serpente: não tem mais para quem a serpente jogar a culpa. Está vendo como age a vaidade no coração da gente? A culpa daquilo que é nosso, a gente joga para outro. A responsabilidade é para outro. A gente prefere culpar os outros daquilo que nós devíamos ter responsabilidade, do que assumir a responsabilidade dos nossos erros, dos nossos pecados. Eu sou assim porque fulano de tal falou assim, assim, assim. Eu sou assim porque meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, porque não deu a bicicleta que eu queria, porque me bateu quando eu era pequeno, porque não colocou na escola, porque me proibiu de namorar, porque me proibiu de ter amizade. Eu sou assim porque irmão fulano de tal não me trata bem. Eu sou assim porque o meu amiguinho é assado. E ninguém assume as suas culpas, enquanto a palavra diz: arrependam-se e convertam-se. Glória a Deus. Chegou, acabou o tempo de jogar a culpa para o outro, igreja. Porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para arrependimento e a conversão dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, para que podemos adentrar em tempos de refrigério. Todos nós desejamos esses tempos de refrigério, igreja. Todos nós desejamos esses tempos de refrigério. Quem não está cansado do mundo? Quem não está cansado da carne? Quem não está cansado das maldades do inimigo e do que ele domina em todo esse mundo? Quem não está cansado? Mas todos esperam que os outros façam aquilo que é responsabilidade nossa. Arrepender-se e nos converter. Lembra-se, o processo é o quê? É atitude, é escolha. A escolha de se arrepender, a escolha de passar pela porta estreita e perseverar pelo caminho apertado, para que possamos verdadeiramente sermos convertidos. Quem deseja se converter aqui, glorificar a Deus? Mas quem aqui já buscou se quebrantar? Quem aqui já buscou? O Salmo 51 de Davi, ele escreve esse salmo depois que ele tinha adulterado com Batseba. Ele escondeu o seu adultério, maquinou a morte do marido de Batseba, porque a Batseba havia engravidado, e no período que ela havia engravidado, o marido de Batseba, ele estava, era Urias o nome do marido dela, ele estava em campanha militar. Então, ficaria muito evidente que o filho não era de Urias. E aí perceberiam que Batseba visitou o palácio de Davi em determinado momento, e aí a culpa cairia sobre o adultério de Batseba com Davi. E aí, como Urias estava em campanha militar, então não ia ter como as pessoas acharem que o filho era de Urias. Davi fez o quê? Davi mandou Urias para uma batalha que ele não poderia vencer. Propositalmente ainda ordenou para que os seus outros capitães deixassem ele sozinho na batalha, que é para ele perecer na batalha. Cometeu adultério, maquinou o mal, seu coração estava cerrado, trancado. E aí, de repente, o profeta Jonas foi revelado. Jonatas. O profeta Jonatas foi revelado do pecado de Davi, chegou até o Davi e falou para ele, disse assim: Davi, meu rei, me chegou a notícia de que um determinado homem tem 1000 ovelhas
E ele é vizinho de terras de um outro fazendeiro que tem apenas uma ovelha. E essa única ovelha dele, pastando, de repente começou a pastar no meio das ovelhas de seu vizinho que tinha 1.000 ovelhas. E aí esse fazendeiro rico, em vez de retornar a ovelha para o seu dono, ficou com ela para si. Aí Davi de repente se ira, pois me diga quem é esse homem ganancioso, me diga quem é esse homem perverso, para que eu o mande matar. Como pode um homem desse com tantas ovelhas ainda querer se apropriar da ovelha daquele que tem uma só? E aí Jonatas diz, profeta Natan, obrigado pastor, profeta Natan, e de repente o profeta Natan vai e diz, pois esse homem é tu, meu rei. Quantas esposas tu tem? Quantas concubinas tu tem? E tu vai e toma para ti a única mulher do teu amigo. Naquele momento, o coração que estava endurecido de Davi se rasgou, porque ele mesmo se condenou. Quando ele viu o pecado do outro, ele enxergou o mal, mas enquanto estava nele, ele não percebia. Foi necessário essa venda que estava em seus olhos ser tirada, essa venda de vaidade, essa venda de orgulho ser retirada, para que ele se desse conta de seu pecado. E quantas vezes nós nos agimos como Davi? Quantas vezes quando nós vemos o pecado do outro, nós achamos extremamente grave? Quando vemos o pecado do outro, é um absurdo. Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? Como é que aceita um negócio desse? Como é que essa mulher suporta? Como é que esse marido suporta? Como é que esse pai suporta? Como é que essa mãe suporta? Como é que essa família aguenta? Como é que esses amigos ainda conseguem ter amizade com uma pessoa assim? Como é que uma pessoa dessa pode dizer que serve a Deus? Quando a gente vê no outro, tudo é grave, tudo é uma lente de aumento, né, pastor? Mas quando a gente olha para o nosso, tudo é tão pequeno. Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus é amor. Quando a gente olha para o nosso, tudo é tão pequeno. Mas quando a gente olha para o outro, tudo é tão grande. Mais uma vez eu digo, a palavra de Deus, ela é usada não para examinar a vida do outro, mas para examinar a nossa própria vida. Só um ministro da palavra tem autoridade de aplicá-la sobre a vida da igreja. O que cabe à igreja é interceder uns pelos outros, edificar a vida uns dos outros, e não julgar uns aos outros. E aí, por causa, eu fico imaginando, igreja, como teria sido naquele momento, se quando Deus perguntou para Adão por que ele havia feito isso, Adão tivesse, em vez de culpar Eva, Adão tivesse dito, me perdoa, meu Senhor, porque eu pequei, tem misericórdia de mim. Em vez de querer jogar o juízo sobre sua esposa, a quem ele deveria proteger. Jesus fez totalmente diferente. Adão pegou o julgamento sobre ele e lançou sobre Eva. Jesus pegou o julgamento sobre nós e lançou sobre si mesmo, levando os nossos pecados na cruz. Por isso que ele diz, maridos, amem e zelem pelas suas esposas, assim como Jesus ama e zela pela sua igreja. Esse é o amor verdadeiro. E Eva jogando a sua culpa para a serpente. Eu imagino se não teria sido diferente o destino da humanidade, se cada um deles tivesse assumido a sua culpa ali e tivesse clamado pela misericórdia de Deus. Mas por causa de seu pecado e por causa da sua falta de arrependimento, porque arrependimento não é lamentar, eles lamentaram porque foram descobertos.
Eles lamentaram porque estavam sofrendo as consequências. Como poderia ter sido diferente? E aí veio toda a consequência daquele pecado, não somente sobre a humanidade, mas sobre toda a criação. Toda a criação sofre as consequências do pecado de Adão e Eva, do meu e do seu pecado, igreja. Toda a criação sofre essas consequências. Romanos 8:20 fala: toda a criação foi afetada, pois toda a criação está sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:20 fala que toda a criação foi afetada, está sujeita à vaidade, não por causa da vontade dela mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança dela própria ser redimida do cativeiro da corrupção. Também lá em Isaías 65:17, para você ver como toda a criação foi afetada pelo pecado. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O pecado afetou tão gravemente a criação que vai ser necessário, na consumação dos tempos, Deus refazer todas as coisas. O céu e a terra passarão, e Ele fará novos céus e nova terra. Também 2 Pedro 3,13: vós, porém, segundo a promessa, nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E também, Apocalipse 21:1, visão de João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Serão feitos novos céus e nova terra. Toda a criação foi afetada, igreja. Não era do desejo de Deus que o leão devorasse o boi, que o leão devorasse a antílope. Não era desejo de Deus que a serpente tivesse veneno. Não era desejo de Deus que a natureza fosse tão terrível, que houvesse tantas doenças, que houvesse tanta fome, tanta injustiça, tremores de terras, tempestades, maremotos, secas. Nunca foi da vontade de Deus que isso acontecesse, igreja. Mas foi por causa do pecado. Foi por causa do pecado que todas essas coisas se sucedem. Por isso que essa terra e até mesmo os céus se passarão, e Ele fará novos céus e nova terra, para que nós possamos habitar na criação restaurada do Senhor. Amém? Quem crê na palavra de Deus hoje? Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que possamos viver tempos de refrigério. Arrependei-vos. Quem já se arrependeu aí de seus maus caminhos? Quem já decidiu em trilhar, em passar por essa porta estreita e trilhar esse caminho apertado ao lado do Senhor? Quem já decidiu por isso? Arrependimento, igreja. No grego a gente sabe que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, nos originais, e no Novo Testamento ele é escrito em grego. Em grego, arrependimento é escrito chamado metanoia, que significa conversão, arrependimento, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Ou seja, arrependimento não é chorar. Arrependimento não é achar ruim porque deu errado. Arrependimento é tomar atitude nova. Tem até a definição de loucura de Albert Einstein, que é considerado o maior cientista de todos os tempos.
ele define a loucura como o ato de você fazer as mesmas coisas repetidas vezes, de novo e de novo e de novo, sempre a mesma coisa, e ainda assim esperar que o resultado seja diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, para que as coisas mudem, nós temos que fazê-las de forma diferente. Até aqui tem funcionado? Até aqui tem dado certo? Ou chegou a hora de dar um novo rumo? No hebraico, arrependimento significa techuvá. A palavra para o hebraico é techuvá, que no hebraico significa o quê? Mudança de rumo, retroceder do mau caminho, voltar à origem do judaísmo ou voltar para Deus. Quem quer voltar para Deus aqui? Glorificar o Senhor. Lá em Lucas 24, 46 está escrito: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Assim já estava escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento. Em nome de Jesus fosse pregado arrependimento, desde os profetas da antiguidade, passando pelos apóstolos e chegando até o dia de hoje. Arrependimento. Muito é dito que Deus nos quer como estamos. Deus te chama. Deus te escolheu do jeito que tu está. Mas, igreja, não se engane. Ele não quer que tu permaneça como está. Ele não quer. Ele quer do jeitinho que você está. Do jeitinho que você está. Gordo, magro, louro, moreno, forte, fraco, jogando bola, jogando videogame, passando horas nas redes sociais, nas Netflix, conversando horas e horas, paquerando nas redes sociais. Do jeitinho que tu tá, Deus te chama, igreja. Deus, Ele quer assim, para manifestar em ti o seu poder, para manifestar em ti a sua misericórdia, para que tu permita que Ele te transforme, para que Ele possa moldar em ti o melhor que tu pode ser. Quem quer ser o melhor aí de si mesmo? O melhor, nós não sabemos qual é o nosso melhor, nem nós temos noção da nossa capacidade, igreja. Mas Deus pode revelar e pode nos fazer ainda ir além. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem quer subir bem alto, com asas como águias? Quem quer ir além das suas capacidades? Quem quer ir além das suas fraquezas? Quem quer ir além até mesmo dos seus maiores sonhos? Oh, glória a Deus. Para que em seu nome fosse apregoado arrependimento. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, está escrito assim: porquanto ainda que vos tenha contristado com carta. Isso aqui é o apóstolo Paulo que escreve à igreja de Corinto, tá certo? E era uma carta dura, é uma carta de exortação. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus,
para que de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Diga salvação. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui, para quem não entendeu. O apóstolo Paulo escreveu esta carta exortando a igreja de Corinto, e depois ele se autoanalisou e achou que foi muito duro. Ele achou que tinha sido duro demais na carta, e primeiro ele se arrependeu. Mas depois, quando ele teve notícia de que, em vez da igreja ficar triste, ao primeiro momento a igreja ficou triste. A igreja de Corinto ficou contristada pela dureza, mas ela aí foi remoendo, ela foi ruminando a mensagem, ela foi meditando na mensagem, e de repente ela viu na mensagem que eles não estavam no caminho do Senhor, e tomaram conta de que estavam desviados. Mas em vez de permanecer, em vez de pegar a carta de Paulo e ficarem apenas feridos com a exortação, como acontece com muitas pessoas, com muitas ovelhas, quando recebem a palavra, em vez de se edificar, ficam contristados, achando que é um ataque pessoal, enquanto Deus só deseja a nossa edificação, igreja. A princípio eles ficaram tristes, sim. A carta foi dura, como às vezes a pregação é dura. Ficaram tristes, sim, mas depois da tristeza, de repente veio o arrependimento, a transformação, a mudança de atitude, a mudança de rumo, e de repente aquilo que a princípio produziu uma tristeza em seus corações, agora produzia alegria, porque eles te saíram de um lugar terrível para um lugar melhor. Para um lugar melhor. E o apóstolo Paulo a princípio ficou preocupado: será que eu fui duro demais? Será que eu fui duro demais com a igreja? Mas de repente ele ficou sabendo que naquela igreja houve grande arrependimento, grande avivamento, grande transformação. E aí, por isso ele fala: agora me alegro, não porque fostes contristados, versículo 9, mas porque fossem contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Às vezes a mensagem é dura, porque a mensagem boa, igreja, ela tem que dar uma porrada na nossa carne, tem que dar uma pancada na nossa carne, e a nossa carne não gosta não. A nossa carne não gosta não, igreja. A nossa carne não quer ver os nossos desejos, as nossas vaidades, os nossos orgulhos sendo confrontados. Ela quer só tapinha nas costas. Ela não gosta, mas é isso que transforma o nosso ser. Não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Oh, glória a Deus. Quem anda segundo o Espírito aqui, glorifica a Deus. A mensagem, quando é dura, muitas vezes ela produz um certo pesar, uma certa tristeza. Até a gente percebe que a igreja não glorifica, a igreja fica caladinha assim, né, pastor? Fica caladinha. Aí o pastor às vezes está ministrando aqui: será que eu estou pegando pesado? Será que eu estou pegando pesado? Mas quando Deus fala, igreja, Deus fala. Oh, glória. Quem gosta de ouvir a palavra do Senhor? Quem gosta de ouvir a voz de Deus? Oh, aleluia. A tristeza que vem pela exortação da palavra de Deus em nossa vida produz uma tristeza momentânea, mas logo logo ela nos traz o arrependimento, e com o arrependimento a transformação de vida, e com a transformação de vida a manifestação da vontade de Deus em nós, das suas promessas, das suas bênçãos, do seu poder. Mas a tristeza do mundo é o que? É depressão, é ansiedade, é perseguição, é injustiça.
essa produz morte. E ainda assim tantos percorrem com tanta paixão as coisas do mundo, enquanto o mundo tem oferecido tanta morte e destruição. Oh glória! Aí a gente vê, igreja, dois exemplos para terminar. Dois exemplos de arrependimento na palavra de Deus. Um arrependimento incompleto e um arrependimento completo. A gente vê Judas e a gente vê Pedro. Judas, todos sabemos o que foi que Judas fez, né? Judas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Era um mês de salário, igreja. Era um mês de salário. Esse foi o preço da vida do nosso Senhor que Judas vendeu. 30 moedas de prata. Judas vendeu o Senhor. E a palavra diz, olha, ele fala, em Mateus 16:14, Mateus 26:14, Mateus 26:48, Marcos 14:44, fala que ele vendeu por 30 moedas de prata e ele disse que com o beijo seria o sinal para identificarem quem era Jesus, para que o levassem preso. Tem até uma passagem que fala para levarem preso em segurança. Eu acho que é de Marcos. Marcos 14:44. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E levaram a Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e escribas. Esse é o sinal, aquele que eu der um beijo, esse é o sinal. Prendam ele e levam ele em segurança. Ele não tinha a intenção de causar dano físico a Jesus. Ele apenas pela ganância dele, ele vendeu Jesus, porque Jesus não era aquilo que ele esperava. Quem não tem trocado Jesus aí, da palavra de Deus, pelo Jesus moderninho que estão querendo aí vender nos dias de hoje? Quem não tem trocado, porque o Jesus da palavra de Deus é duro de servir? Estão trocando por um Jesus mais fácil. Mas só tem um que é o caminho, a verdade e a vida. Só tem um que deu o seu sangue por nós. Só tem um que derramou sua própria vida na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Só tem um. E é o da palavra. Só tem um que foi açoitado, humilhado, cuspido, teve as mãos e os pés traspassados, as costas dilaceradas e as suas costelas perfuradas até o coração, tendo levado sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, as nossas chagas e as nossas dores. Só e é da palavra. Judas vendeu. Só que depois que prenderam Jesus e o julgaram, e o condenaram, e o açoitaram, e o torturaram, e o crucificaram, Judas de repente disse: não era isso que eu queria. Eu não queria que maltratassem o meu Senhor. Eu pensava que iam prender ele e depois iriam soltá-lo, porque ele é inocente. Iriam ver que ele é inocente, a justiça ia ser feita, iriam soltá-lo. E ele pegou as 30 moedas e voltou lá no templo e quis devolver para os sacerdotes, dizendo: toma as moedas de volta, mas soltem o meu Senhor. Esse aí é o que? É o início do arrependimento. É o que? Dar-se conta do mal que foi feito. E a sua emoção começar a agir pela misericórdia. E aí ele foi. Quando chegou lá, os sacerdotes disseram: não, tem mais jeito não, isso aí é problema teu, isso aí é coisa contigo, te vira. Os sacerdotes falaram, receberam as moedas, mas não soltaram. Aí ficaram discutindo: vamos depositar as moedas no cofre do templo? Aí disse: não vamos, porque isso aqui é dinheiro de sangue, é preço de sangue.
vamos comprar um lote para enterrar estrangeiros. E aí, a palavra diz que Judas se desesperou, lá em Atos, capítulo 1, versículo 16. A palavra diz que ele se enforcou e o peso sobre ele era tão grande, que quando ele se enforcou, a palavra diz que o ventre dele se rompeu e as suas vísceras saíram para fora. Olha que morte terrível. Será que Jesus desejava isso para Judas? Quando Judas veio e deu um beijo no Senhor Jesus, o Senhor Jesus tinha acabado de terminar a oração no Getsemane, que intercedeu pela sua igreja, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Judas veio e beija ele olha para Judas e disse: amigo, tu me trai com um beijo? Ele ainda chama Judas de amigo. Jesus ainda queria dar alguma esperança para aquele homem. E aí, ele se desesperou, se enforcou, e as suas entranhas, seu ventre se abriu, suas entranhas saíram. Sua vida acabou ali. Um arrependimento incompleto. Pedro, por outro lado, numa das conversas, na última noite antes de Jesus ser crucificado, Jesus ceou e passou todas aquelas mensagens que começam lá em João capítulo 13, que é a parte favorita da Bíblia que eu acho, é de João 13 ao 18. E aí, depois de Pedro ouvir todas essas coisas, Jesus começa a falar que ele deveria passar na mão dos sacerdotes e tudo em Jerusalém. E Pedro vai e diz: Senhor, contigo eu iria até as cadeias e até a morte. E aí Jesus fala: Pedro, em verdade eu te digo que não cantará o galo antes que tu me negue 3 vezes. E aí foram orar. Depois da oração, Jesus foi preso, foi levado preso para ser julgado, e a palavra diz que Pedro ficava seguindo o trajeto de Jesus, porque Jesus foi levado 6 vezes do Sinédrio para a casa de Roma, Pilatos, para a casa de Pilatos. Foi levado 6 vezes, ficou a noite inteira nesse trajeto. E Pedro de longe, só contemplando. E de repente era uma madrugada, noite fria, né? E aí ele se aproximou ali de um lugar onde tinha um pouco de fogo para se aquecer, e de repente reconheceram ele. Disse: tu não é um daqueles que andava com Jesus? Ele disse: não, nem sei quem é este homem. E aí ele pegava, se afastava e ia para outro lugar, e de repente chegava outra pessoa e disse: eu estou te reconhecendo, tu é um daqueles que andava com Jesus, porque tu fala igual a ele. Ele disse: vocês estão loucos, eu não sei quem é esse Jesus, não sei quem é este homem. E mais uma vez ele foi em outra parte, de repente, um parente do Malco que ele tinha decepado a orelha. Ele disse: tu não estava no Getsemane com o tal de Jesus? Ele disse: não conheço este homem. E quando ele fala a terceira vez, a palavra fala que Jesus então olha para Pedro e o galo canta. Ele olha para Pedro e o galo canta. E aí Pedro lembra da mensagem que Jesus tinha dito. Ele havia prometido ir com Jesus até a morte, mas ele não conseguiu nem dizer que conhecia ele. A gente aqui na igreja, a gente louva o Senhor, pula, adora, glorifica, chora, promete ao Senhor entregar as nossas vidas a Ele. Mas e lá fora? E lá fora? E quando somos provados? Será que vamos negá-lo? E aí Pedro então chora amargamente, se arrepende amargamente, mas Jesus morreu. E aí eles passam o dia todo de sexta, o sábado inteiro, e no domingo de manhã, umas mulheres chegam dizendo que o sepulcro estava vazio. E de repente vai Pedro e João e correm, veem o sepulcro vazio e retornam, mas não veem o Senhor.
E aí, lá em, deixa eu ver, João, cadê? João 21, lá em João 21, a palavra de Deus então mostra que Pedro estava pescando junto com alguns dos discípulos, e quando ele estava pescando, ele estava só a 100 metros da praia, no barco, pescando, e quando ele vê, de repente tem um homem na praia, e esse homem grita lá da praia dizendo: lançai as redes. E Pedro vai e lança. E quando ele puxa a rede, ele não consegue puxar, porque a quantidade de peixe era imensa. E aí ele lembra da primeira vez que ele conheceu Jesus. Foi quando Jesus ele passou a madrugada inteira pescando e não pegou nada. Jesus fala e diz: lançai a rede. E ele diz: Senhor, passei a noite inteira pescando e nada peguei, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E de repente ele consegue uma imensa pescaria. E daquele dia em diante ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Naquele momento Jesus estava morto há quase 3 dias. Desde sexta-feira morto, já era um domingo. E de repente, quando ele puxa a rede, que ele vê que não consegue puxar porque a quantidade de peixe é enorme, ele pega e diz: é o Senhor. Aleluia. Aliás, é João que fala para Pedro, né? É João que fala para Pedro: é o Senhor, Pedro. E Pedro, a palavra diz que ele estava nu nessa hora. Estava pescando nu, acho que nu que ele diz, só com aquela parte íntima, né? Do que é tipo um fraldão, é uma peça de pano enrolada na parte íntima do homem, né? A palavra diz que então ele veste a sua túnica, mergulha no mar e vai nadando até a praia. Vai nadando, quando chegar lá na praia, tem peixes e pães assados na brasa. E lá eles comem, e de repente o Senhor conversando com ele, Jesus pega e pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: eu amo o Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me ama? E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor. E ele fala: apacenta os meus cordeirinhos. E aí pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama, Pedro? E aí a palavra diz que Pedro fica triste, profundamente triste, porque ele lembrou que havia negado Jesus 3 vezes. E aí ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Diferente de Judas, que se entregou ao desespero e à culpa e encerrou sua própria vida, não dando oportunidade para si de reparar o que ele havia feito, daquele dia em diante, Pedro ofereceu sua vida todos os dias ao Senhor. Todos os dias ao Senhor, Pedro ofereceu sua vida, pregando no templo e sendo açoitado, sendo perseguido e humilhado, tendo que fugir de cidade em cidade, e até no último momento, no último suspiro da sua vida diante da cruz, ele olha para a cruz e diz: não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E aí os romanos viram a cruz de cabeça para baixo para escarnecer de Pedro, e ali ele morre da semelhança da morte de Jesus. Essa é a diferença de um arrependimento incompleto para um arrependimento completo. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre o ciclo do arrependimento. Ele é movido pela emoção, a razão e decisão, que ele chama também de volição. A emoção de você perceber que fez algo de errado, algo de ruim. A razão de você buscar os meios pelo qual você pode reparar o mal. E a decisão, tomar a iniciativa, decidir e agir. Quem vai se arrepender aqui, glorifica a Deus?
arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que alcancem tempos de refrigério. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença depois de ter ouvido a Tua palavra. Creio, Pai, que essa semente encontrou terra sarada, onde ela vai produzir fruto para a nossa vida, e fruto até mesmo, Senhor, para aqueles que estão em nossa volta. Cremos em nome de Jesus que Tu estás movendo em nós, Pai, um verdadeiro sentimento de arrependimento, um verdadeiro sentimento de conversão, uma atitude, Pai, de retrocedermos nos nossos maus caminhos e voltarmos para Ti, ó Deus. Move em nós, Pai, o Teu Santo Espírito que nos constrange, Senhor. Move em nós, Senhor, o Teu poder e a Tua vontade, ó Deus, e coloca por terra todas as nossas fraquezas e todas as ciladas do inimigo. Não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo o Teu Santo Espírito, ó Deus. Endireita os nossos caminhos e nos toma pela Tua mão para que possamos nos guiar por veredas retas. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu não venha se envergonhar de nós, Senhor, em nome de Jesus. E da mesma forma que nós não venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho, não venhamos nos envergonhar do Teu nome, mas venhamos confessar que Jesus Cristo é Senhor para a Tua glória, ó Pai. Abençoa a Tua igreja e move em nós com grande poder e com grande arrependimento. Transforma a Tua igreja e aviva o Teu povo, ó Deus. Age em nós, Pai, para que nós possamos vencer as nossas fraquezas, para que possamos vencer as nossas vaidades, o nosso orgulho, o engano, Senhor, que cega a nossa vista para o nosso próprio pecado, em nome de Jesus. Cai por terra mentira, cai por terra engano, cai por terra prostituição, cai por terra vício, cai por terra fofoca, cai por terra apontar de dedo, cai por terra inveja, cai por terra obras de feitiçaria, cai por terra palavras de maldição, cai por terra orgulho, cai por terra falta de perdão, cai por terra orgulho, falta de humildade. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Cai por terra coração duro, cai por terra mente cauterizada, cai por terra caminho torto, caminho largo, cai por terra e renova em nós, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém, Deus.